Oi, tudo certo por aí? Essa é a nossa segunda aula do curso de Biologia e já que a Biologia estuda a vida, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as prováveis origens dos seres vivos, tá? E qual era o contexto em que tudo isso aconteceu, certo? Esse é um assunto que não é muito frequente nos vestibulares, mas ele também dá uma noção boa pra gente, constrói a nossa base da biologia. Então é interessante que a gente estude um pouquinho dele, mesmo que seja de maneira mais superficial, certo? Vamos lá começar então. Nessa aula a gente vai falar de origem do universo, da Terra e dos seres vivos. E claro, como a gente está na biologia, o foco é nos seres vivos. A gente vai falar um pouquinho de universo e Terra só para dar uma dimensão um pouquinho maior de onde a vida surgiu, certo? Então tá. Primeira coisa, quando a gente fala de vida, é pensar onde nós estamos, onde as formas de vida que a gente está considerando na biologia estão. E aí, onde é que é? Nós estamos num sistema solar, somos um planeta orbitando ao redor de uma estrela, certo? Que emite a nossa fonte de luz primária, a nossa fonte de energia primária, sob forma de luz, certo? E aí, quando a gente olha aqui, nós somos o primeiro, segundo, terceiro planeta em relação à distância do Sol. Então nós não estamos nem tão próximos a ponto de ser uma bola de fogo, aquele funk bola de fogo, que não é da época de vocês, eu acho, né? Sou eu bola de fogo, né? E a gente não tá nem tão longe a ponto de ser um planeta muito frio. Então quando a gente olha aqui a posição da Terra, ela é favorável para as formas de vida como a gente conhece, porque nessa posição a gente consegue ter água na forma líquida, que é a principal forma de água que os seres vivos usam. Beleza? Vamos falar um pouquinho de origem do universo agora. Lembrando que aqui é só pra gente dar uma pinceladinha e para ter uma noção de tempo profundo. Quando a gente fala de origem do universo, a Terra está no universo e a teoria mais aceita para explicar a origem do universo é a do Big Bang, que numa tradução livre traria a ideia de grande explosão. Mas lembra aí, aula de biologia, mas a gente pode puxar um pouquinho da física. Essa grande explosão seria silenciosa, porque a gente está falando do vácuo do espaço. E o som é o quê? O som é uma onda mecânica, né? Que precisa de meio físico, meio sólido para se propagar. Então seria uma explosão silenciosa. Toma cuidado com isso, viu? E aí a ideia é que a gente tinha um universo todo concentrado num ponto muito pequeno, na forma de energia, e que ele sofreu uma expansão muito rápida do estado de energia para um estado de matéria e energia. E essa grande explosão silenciosa teria acontecido aí por volta de 14 bilhões de anos. E aí se eu te pergunto, 14 bilhões de anos é um tempão, né? Você pensa, um tempão, professora. Mas você consegue dimensionar quanto tempo é? É um tempo muito difícil para a gente entender, pensando que nós somos seres humanos e que o nosso tempo de vida é muito curto comparado a esse tanto de anos aí. Então, vou te propor um exercício. Você já viveu 1 bilhão de segundos? O que você acha? 1 bilhão de segundos. Você acha que você já viveu isso? Se eu te contar aqui 1 bilhão de segundos, se a gente quisesse contar 1 bilhão de segundos e a gente demorasse 1 segundo, né? Contar até 1 bilhão demorando 1 segundo para falar cada número, sabe quanto tempo a gente demoraria? Quase 32 anos. Então, se você não tem perto de 32 anos, você ainda não viveu 1 bilhão de segundos. Aí você multiplica 1 bilhão por 14 e multiplica segundos por anos, para você ter noção de quanto tempo faz isso. É o que a gente chama de tempo profundo, é algo muito difícil da nossa mente dimensionar. Beleza? E o universo, gente, ele continua em expansão, então o Big Bang ele serve tanto para explicar a origem do universo, como também explica vários outros fenômenos relacionados à expansão do universo. Beleza, a Terra está no universo, falamos um pouquinho dele. E a Terra, professora, como é que ela surgiu? A ideia é que a Terra tenha surgido de agregado de matéria. Quando a gente teve lá o Big Bang, a gente teve muita matéria lançada, né? E boa parte dessa matéria entrava em choque, e esse choque contínuo ia agregando, formando partículas cada vez maiores e deram origem, por exemplo, a diferentes planetas como a Terra. A idade estimada da Terra é 4,6 bilhões de anos, ou seja, desde que o universo surge até a Terra, deu aí quase 10 bilhões de anos até que ela fosse formada. E quando a gente olha pensando que tem partículas se chocando, se fusionando, a gente tem que pensar que isso liberaria uma grande quantidade de calor. Então, a Terra era aqui, o funk bola de fogo de novo, certo? Não era nada favorável às formas de vida como a gente tem hoje. Então, desde que a Terra surgiu até que a gente tivesse vida, foi necessário um resfriamento. Isso aconteceu por conta das chuvas torrenciais, que
né, banhavam a superfície terrestre. Foi necessária a formação de uma camada gasosa, que a gente chama de atmosfera, que é a camada de gases que circunda o planeta Terra. Sem isso, a gente não conseguiria ter vida. Olha só que ambiente favorável, gente. Você imagina a vida surgindo aqui? Uma alta temperatura no interior do planeta Terra, as rochas na forma de lava ali vazando, queimando, destruindo tudo que pudesse ter de forma de vida. Então não ia ter como num ambiente tão desfavorável assim. Então precisou acalmar os ânimos para que a gente pudesse ter vida. Beleza, professor, e quando a gente fala do primeiro ser vivo, ou dos primeiros seres vivos, como que eles surgiram, provavelmente? Aí nós temos duas ideias para explicar a origem da vida, dos seres vivos. Uma é a panspermia cósmica e a outra a evolução química. Olha esse nome, panspermia. Esse nome aqui, ó, sperm, você já ouviu falar, né? Sperm vem de semente, por exemplo, a gente tem as espermatófitas, plantas com sementes, que são as gimno e as angiospermas. Né? Quando a gente fala espermatozoide, que é o gameta masculino animal, a gente tem esperma semente, zoo animal, oide semelhante. É semelhante a uma sementinha animal. Tá? A ideia da panspermia cósmica é que a vida surgiu fora do planeta Terra e ela foi semeada, por isso esse esperma aqui no meio, foi semeada no planeta Terra e encontrou condições favoráveis para se desenvolver. Então, a vida se organiza no cosmos, vai para diferentes planetas, diferentes locais desse cosmos e aqui na Terra ela encontra, assim como uma semente que precisa germinar, encontra um ambiente favorável e surge aqui, então, e se desenvolve, certo? E a evolução química, evolução significa mudança e química a gente lembra de matéria. Então, a ideia da evolução química é que mudanças de matéria, de ingredientes que já estavam presentes na Terra, foram responsáveis pela formação dos primeiros seres vivos. Ou seja, panspermia, origem da vida extraterrestre, fora da Terra. Evolução química, origem da vida dentro do planeta Terra. Vamos dar uma aprofundadinha rápida em cada um deles. A panspermia cósmica é lá do início do século passado, 1903. Os principais defensores são Thomson e Arrhenius. A ideia central, então, olha lá, os primeiros seres vivos surgiram fora da Terra, então vida extraterrestre. E toma cuidado para você não pensar assim, que vida extraterrestre é aquela coisa gosmenta, verde, né, toda gelequenta chegando aqui para exterminar os humanos, não é nada disso. Essas formas de vida que surgiram primeiro provavelmente eram extremamente simples, tá? Então esquece essa ideia de alienígena, de ET, não é isso. E aí, ó, essas formas de vida surgiram no cosmos e por meio de meteoritos chegaram à Terra e encontraram um ambiente favorável para se desenvolver, com uma sementinha que foi plantada aqui. E esse primeiro ser vivo seria um micro-organismo muito simples, provavelmente na forma de um esporo bacteriano, que o esporo é uma forma de resistência, né? Muito resistente. E uma bactéria seria uma única célula, um ser muito simples. Qual é o grande problema dessa ideia? A gente tem dois problemas aqui. Primeiro, que ela não explica a origem da vida, ela só diz que a vida surgiu fora da Terra, certo? E o segundo é que, você pergunta aí, um meteorito se chocando contra a Terra vai liberar uma grande quantidade de energia, não é isso? E aí você imagina o seguinte, como é que um ser vivo vai sobreviver a esse impacto tão grande? Complicado, né? Difícil. Então tá. Aí a gente meio que deixa de lado isso, pensa que é uma viagem, mas seria mais ou menos assim, ó, um esporo bacteriano viajando num meteorito e chegando aqui na Terra para ser semeado e pronto, a vida, né, surge na Terra. Só que aí a gente pensa que isso é uma viagem, daqui a pouco vem a panspermia moderna, tá? Tem alguns defensores dela, o Fred Hoyle, e esse nome, olha que nome bonito, gente, Wickramasinghe, tá? Foi o Google que me disse que é assim. Se não for assim, problema é lá do Google. Esses dois caras, eles analisaram material de meteorito e eles encontraram matéria orgânica nesses meteoritos. E matéria orgânica é produzida por seres vivos. Então, opa, ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Então, a panspermia ganhou uma nova roupagem, que é a panspermia moderna, e trouxe novas dúvidas se a vida realmente não surgiu fora do planeta Terra e foi semeada aqui. Para vestibular, o que mais importa é a ideia da evolução química, tá? Qual é essa ideia? Ela é lá da década de 1920, então cerca de uns 20 anos depois da panspermia surgiu, ela foi publicada. Os defensores principais, o Haldane, o Oparin e o Huxley. E a ideia central é que a vida surgiu aqui na Terra por combinações entre elementos químicos que já estavam presentes na Terra primitiva, principalmente na atmosfera. Isso teria acontecido aí por volta de 3,6 bilhões de anos, tá? Os primeiros seres vivos sendo formados na Terra. E aí eu quero te contar uma coisa, ó.
Se a ideia é que a vida surgiu aqui na Terra por reorganização do que já existia, eu quero que você lembre comigo o que compõe todos os seres vivos, quais são os elementos químicos que estão presentes na matéria dos seres vivos. Aí você lembra, o chomps, professora, vamos botar o chão aqui pensando em forma de vida mais simples e para a gente também não aprofundar tanto. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são indispensáveis para o surgimento das primeiras formas de vida. E eu tinha esses elementos aqui na Terra. Quando a gente olha a atmosfera primitiva, que é a camada gasosa ao redor da Terra, daquela época, cerca de 4 bilhões de anos, tinha constantes erupções vulcânicas e essas erupções lançavam metano, que é o CH4, amônia, que é o NH3, gás hidrogênio, que é o H2 e vapor d'água, H2O. E aí quando você olha aqui, tinha a fonte de carbono era metano, a fonte de hidrogênio a gente tinha em todos eles, o oxigênio a gente tinha no vapor d'água e nitrogênio a gente tinha na amônia. Ou seja, tinha todos os elementos químicos necessários à formação das primeiras formas de vida, mas eu precisaria que eles fossem reorganizados, que eles estavam na forma inorgânica, para uma forma orgânica, para que aí sim eu tivesse o início da vida. Então pensa comigo, o que reorganiza a matéria, que transforma quimicamente a matéria? Fontes de energia. A energia pode atuar sobre a matéria e formar novas combinações dela, não é isso? E quais eram as fontes de energia principais, professora, na atmosfera primitiva, na Terra primitiva? Nós tínhamos altas temperaturas por conta das erupções vulcânicas e também a gente tinha bastante descarga elétrica, tá? Então a gente tinha energia térmica, energia elétrica, reorganizando essa matéria até que, supostamente, num dado momento, a gente teve as primeiras formas de vida surgindo. Beleza? Uma coisa importante que a gente viu ali, quase não havia gás e oxigênio, então tudo indica que a vida surgiu num ambiente anaeróbio. E, gente, quando essas formas de vida, essa matéria orgânica, na verdade, ainda enquanto matéria orgânica era formada na atmosfera por recombinação da matéria, reorganização dessa matéria, e ela caía na forma de chuva, porque tinha lá a formação de nuvens, essas nuvens precipitavam, essas moléculas que eram formadas na atmosfera, elas caíam nos oceanos primitivos. Quando elas caíam no ambiente aquoso, o ambiente aquoso ele é favorável para promover um encontro, interação entre moléculas. A gente vai ver isso quando a gente estuda a água, certo? Então a ideia é que essas matérias orgânicas elas foram se combinando, foram se agregando, ficando mais próximas entre si, formando o que a gente chama de coacervado. Um coacervado é um amontoado de matéria orgânica. Quando a gente olha aqui, esse amontoado de matéria orgânica, a gente lembra muito uma célula, seria a primeira célula, tá? Primitiva, uma célula muito simples, que eu tenho interação entre matéria orgânica e essas interações se dão no ambiente aquoso. Professora, por que a evolução química para os vestibulares é a ideia mais aceita? Porque, gente, ela teve uma validação experimental. Em laboratório, alguns anos depois, década de 1950, alguns cientistas, não só o Milley e o Urey, outros cientistas tentaram reconstruir a atmosfera primitiva, tá? Esses dois aqui, Urey e Milley, eles tentaram reconstruir a atmosfera primitiva, as condições que a gente encontrava lá, e eles conseguiram sintetizar matéria orgânica relacionada à vida. Como é que eles recriaram esse experimento? É só você lembrar o que tinha na atmosfera primitiva. Vapor d'água. Olha só, então eles fizeram um sistema fechadinho, colocaram água fervente aqui, o vapor d'água subia. Quando ele chegava aqui nessa outra parte do sistema, ele encontrava amônia, hidrogênio e metano. E aí juntava isso, um eletrodo, descargas elétricas, que era uma fonte de energia para reorganizar essa matéria inorgânica até então. No final desse sistema, aqui embaixo, eles conseguiam coletar moléculas orgânicas, principalmente aminoácidos, tá? Então eles mostraram que a partir de algo não vivo é possível formar, só juntando moléculas inorgânicas e energia, matéria orgânica que está presente nos seres vivos. Ali é só uma reflexão, algo para falar um pouquinho sobre se tinha gás oxigênio ou não, mas não é importante para vestibular, então vamos passar. Certo? Então, olha lá, desde que a vida surgiu, como é que teria sido? As primeiras moléculas orgânicas seriam provavelmente aminoácidos, tá? Que iam se aglomerando formando substâncias proteicas. Tudo isso acontecia, a gente tinha ambiente aquoso nos oceanos primitivos. E quanto mais elas se aglomeravam e interagiam, mais complexas elas iam ficando, até que em dado momento teria surgido a primeira célula, as primeiras formas de vida. E a ideia, gente, é que a vida não surgiu uma, duas, é que a vida tenha surgido muitas vezes. Só que essa vida, para continuar existindo, ela precisava sobreviver e reproduzir.
Se eu não atendesse esses dois critérios, não tinha como essa vida continuar. Beleza, professora. Agora, o primeiro ser vivo surgiu, vamos dizer que por evolução química aqui na Terra. Como é que ele se nutria? Como é que ele obtinha matéria e energia? Porque a vida, um pré-requisito da vida é conseguir trocar energia, se manter minimamente organizado. Então, os seres vivos precisam se nutrir para isso, para ter fonte de energia. Então, como os primeiros seres vivos conseguiam obter e degradar seu alimento? Nós temos a hipótese heterotrófica e autotrófica. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A hipótese heterotrófica diz que os primeiros organismos seriam heterotróficos, ou seja, eles não eram capazes de produzir o próprio alimento, então eles obtinham a matéria externa ao corpo deles, né, ao organismo deles, e eles degradavam essa matéria para obter energia. Que nem o que a gente faz, a gente que é animal, que nem os fungos fazem, certo? E como é que eles faziam isso, professora? Você lembra lá que a gente falou de atmosfera primitiva, a gente falou que era um ambiente praticamente anaeróbio, sem presença de gás ou oxigênio, O2. Então, a gente tem que descartar, pensando em heterótrofo, a gente tem que lembrar de dois processos. A gente tem que lembrar de respiração celular aeróbica, que utiliza gás e oxigênio, que não seria uma possibilidade aqui. E a gente também tem a fermentação, que também é um processo de degradação e liberação de energia. Então, pensando que fermentação é muito mais simples que respiração celular, pensando que fermentação não requer gás ou oxigênio e que na atmosfera primitiva provavelmente ele não estava presente em quantidades suficientes, tudo indica que os primeiros seres vivos eles faziam fermentação anaeróbica, ou seja, que não consome gás ou oxigênio. E com isso, fermentando matéria disponível no meio, quebrando essa matéria, eles começaram a liberar gás carbônico, CO2, certo? E esse gás carbônico, ó, ele foi sendo lançado na atmosfera, foi sendo lançado no meio, e é provável que alguns organismos que já estavam presentes nesse meio tinham a capacidade de metabolizar esse gás carbônico. E aí você pensa, quando alguém pega gás carbônico do meio e transforma esse gás carbônico, a gente tem o quê? Como exemplo, o processo de fotossíntese. Então, pensa comigo, esses organismos fermentavam, liberavam gás carbônico, e gás carbônico foi uma matéria-prima para que a fotossíntese pudesse evoluir, surgir como um processo biológico. E quando a fotossíntese acontecia, a gente tinha liberação de gás e oxigênio para a atmosfera, que quando surgiu foi um fator de grande extinção para as formas de vida, porque escuta o nome, oxigênio. O gás oxigênio, ele é um gênio da oxidação. Desculpa o trocadilho aí, professores de química, tá? Mas ele é ótimo em oxidar, em desestabilizar, em quebrar, ele libera radicais livres, ele bagunça matéria orgânica. E quando ele faz isso, ele libera energia, certo? Só que assim, para os seres vivos da época, a maior parte não sabia lidar com essa bagunça que o gás oxigênio gerava neles. Então a gente teve aí a primeira grande extinção, ou a primeira extinção em massa da vida, quando o gás oxigênio começou a atingir concentrações maiores na atmosfera. Muito louco isso, né? Como se o gás oxigênio fosse um veneno necessário. Os seres vivos que sobreviveram à sua presença utilizaram ele no seu metabolismo para liberar energia, aumentando o rendimento energético, tá? Mas isso vai acumulando danos progressivos nos seres vivos, que geralmente os leva à morte. Então é tipo assim, um veneno necessário. Você pensa, professora, eu vou parar de respirar agora. Não vou mais respirar gás oxigênio e fazer essa bagunça. Mas aí você morre mais rápido. Não rola, tá? A gente evoluiu, os nossos sistemas biológicos, eles usam o oxigênio. Então o oxigênio hoje é um mal necessário, um veneno necessário. Sem ele a gente não estaria vivo. Olha aqui, gente, quando a gente vê a hipótese heterotrófica, que tem o nível de gás e oxigênio na atmosfera, formação da Terra no tempo zero, e o tempo passando aqui do lado, em bilhões de anos. Coisa pouca, né? Bilhões de anos. Aqui, ó, um pouquinho antes do 1, a gente tem as primeiras formas de vida surgindo num ambiente que você vê de concentração de gás e oxigênio em vermelho baixinha, não é isso? E aí, quando a gente vai passando o tempo, ó, esses seres vivos surgem, provavelmente começam a metabolizar matéria orgânica do meio, fermentar, começam a lançar gás carbônico na atmosfera, e bem aqui, ó, a gente começa a ter oxigênio aumentando progressivamente na atmosfera. Por quê? Porque provavelmente por aqui começaram, né, olha aqui, começou a surgir a fotossíntese. Alguns organismos conseguiram pegar esse gás carbônico do meio e liberar gás e oxigênio na atmosfera. E aí, ao longo do tempo, ó, seres que metabolizavam gás e oxigênio usavam isso no seu metabolismo também, foram, né, se disseminando, se reproduzindo, afinal o gás e oxigênio aumenta o rendimento energético para os seres vivos,
E aí a gente ia tendo ali, ó, um aumento da concentração de gás oxigênio por conta da fotossíntese que havia surgido antes. Então, assim, é uma hipótese muito costuradinha, que dá muito certo as ideias, fecham muito bem. Já a hipótese autotrófica, olha lá, auto próprio trófos alimento. Ela diz que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir a sua matéria orgânica. Então, eles pegavam a matéria inorgânica do meio e transformavam isso em matéria orgânica e depois quebravam essa matéria para obter energia. Como que isso seria, professora? Opa, passei aqui, gente, mouse aí. Como que isso seria? A gente tem dois processos autotróficos, pensando em metabolismo, a fotossíntese e a quimiossíntese. Ambos processos de produção, um usando luz e outro usando quebra de moléculas inorgânicas do meio. E aí, quem que provavelmente faria isso? Provavelmente organismos muito simples como bactérias ou arqueias, tá? Que são um outro domínio, um outro grupo de seres vivos também muito simples e procariontes. E o que é mais provável? Que, pensando na complexidade dos processos, que esses primeiros organismos não faziam fotossíntese, que demanda mais passos, é mais complexa, que precisa de gás carbônico, que não tinha em grandes quantidades, tá? Mas sim faziam isso por quimiossíntese. Só que mesmo assim, gente, essa hipótese autotrófica ela é cheia de pontos soltos. A gente não consegue encaixar tão bem eles quanto na hipótese heterotrófica. E aí, qual que é a ideia mais aceita? O que é mais fácil de surgir? Eu entendo que quando a gente pergunta isso em sala de aula, a maioria dos estudantes fala assim, professora, o primeiro ser tinha que ser autotrófico, ele tinha que ser capaz de produzir o próprio alimento, porque senão ele não ia nem sobreviver. Como é que ele ia fazer? Não tinha outro ser vivo no meio, um heterótrofo obtém energia a partir de outro ser vivo, então não tinha como, tinha que ser autótrofo. Mas aí você pensa, gente, a gente está falando das primeiras formas de vida, a gente tem que pensar no mais simples, é o que a gente chama de princípio da parcimônia. A explicação mais simples é a que tem mais chance de estar correta, tá? Então, o que é mais fácil? Um organismo pegar a matéria orgânica do meio lá, que está boiando ao redor dele e degradar, liberar energia para ele, ou ele pegar a matéria inorgânica, absorver, transformar isso em matéria orgânica e depois degradar para obter energia. Um ser autótrofo, em termos de metabolismo energético, ele é muito mais complexo. Pensa lá nas plantas, elas têm cloroplasto, elas têm organelas para armazenar o que foi produzido na fotossíntese, elas têm todo um metabolismo mais complexo em relação à produção de energia, que é difícil a gente acreditar que estava presente no primeiro ser vivo. Então, tudo isso leva a gente a pensar que os primeiros organismos eram heterótrofos e não autótrofos. Tá, professora, os seres vivos surgem provavelmente por evolução química, tudo indica que eles eram heterótrofos, e agora, o que precisa mais? Eles surgem, eles sobrevivem, eles precisam reproduzir. Então, de onde vêm os seres vivos? E a gente tem duas ideias, tá? Uma já é totalmente descartada, pensando no momento que a gente vive, mas que é a ideia da biogênese, ou geração espontânea, e biogênese. Olha lá, biogênese, gênese, origem, bio, vida. Vida gerando vida. Um ser vivo é proveniente de um ser pré-existente. E a abiogênese diz que a vida ela é gerada de forma espontânea em diferentes locais do mundo, do planeta a todo momento. Basicamente isso. Gente, a ideia da abiogênese, da geração espontânea, diz que os seres vivos são formados espontaneamente, tá? Sem que outro ser vivo necessariamente tenha gerado ele. Quando a gente pensa, então, a matéria inanimada seria capaz de gerar seres vivos. Um exemplo muito comum naquela época, a gente tem que pensar, fazer um reposicionamento histórico aqui, gente, isso é uma ideia muito antiga, ela coloca lá 1300, 400 e bolinhas, é muito, muito antiga essa ideia de abiogênese, então a gente tem que fazer um reposicionamento histórico, não dá pra chamar a galera de, ai, que burros, professora, não, tá? Aquela época a galera jogava lixo, resto de comida, e daqui a pouco tinha rato e mosca. O que eles pensavam? Que ratos e moscas surgiam a partir do lixo. O lixo tinha aquele cheiro forte que eles acreditavam ser a força vital, e aí eles defendiam essa ideia. Inclusive, gente, tem um cara que é o Van Helmont, que ele tinha um livro de receitas de como criar seres vivos, tá? Seres vivos. O Van Helmont, olha lá, ele viveu de 1577 a 1644, então faz bastante tempo, e uma das receitas mais famosas dele era de como criar um rato. Então o Van Helmont, né, hoje em dia, se vivesse, ele seria um youtuber. Ele ia ser assim: oi galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje eu tô aqui pra ensinar você a fazer seus próprios ratos em casa. Então separa os ingredientes, segue o passo a passo, que no fim você vai ter conseguido produzir seus próprios ratos. Olha que legal, vem comigo. Ele ia dizer: você vai precisar do quê? De uma camisa suja, suada, fedida, assim, bem fedorenta mesmo, bem usada. Você vai juntar essa camisa suja com grãos de trigo, você vai colocar tudo isso num lugar escuro,
sossegado e pouco iluminado, e você vai esperar 21 dias. Depois de 21 dias, adivinha, galerinha? Você vai ter conseguido formar os seus próprios ratos. E era essa a ideia. Tá? Ele no final vai falar assim: se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Tá? Brincadeiras à parte, gente. O Van Helmont acreditava que dava para criar seres vivos e que nesse exemplo aí do rato, a camisa suja teria força vital para isso. O que a gente sabe é que esse cheiro forte, o alimento, atrai ratos que se reproduzem e geram novos ratos, que eram o que eles observavam. Mas ninguém ficava lá olhando para ver o que acontecia, então eles pensavam que era espontaneamente. Aí, vários experimentos foram feitos a respeito da abiogênese e da biogênese. A ideia dominante era que a vida surgia espontaneamente e pronto, tá? Um dos primeiros caras que estudou isso foi o Francesco Redi, tem que fazer assim com a mão, tá? É um médico italiano. O que ele fez? Ele pegou, para estudar o apodrecimento da carne, o aparecimento de larvas, ele pegou 2 frasquinhos iguais, botou pedaços de carne, tá? E ele dizia o seguinte, pensa comigo. Se a carne é capaz, ao apodrecer, gera larvas e moscas, ou seja, larvas e moscas são geradas pelo apodrecimento da carne, então tem que aparecer larva e mosca nos 2 potes, no pote destampado e no pote coberto, certo? Então ele botou esses 2 frascos aqui, ó, ele simulou um experimento científico, isso é metodologia científica, isso é ciência, a gente não precisa de muita coisa para fazer ciência não, isso aqui é ciência, tá? E aí, ó, ele deixou um numa situação convencional, que a gente chama de controle, e ele fez uma intervenção, tampou o frasco. O que aconteceu? Ao longo dos dias, ele viu que só o pote destampado tinha larvas e moscas. O pote tampado não tinha isso. E ele disse, ó, larvas e moscas surgem porque outras moscas colocaram ovos que viraram larvas que viravam moscas. Se eu tampasse isso, nada disso aconteceria. Então, ele acabou indo contra uma ideia dele mesmo, porque ele era um defensor da abiogênese, por exemplo. Ele acreditava que vermes intestinais, que eram muito comuns naquela época, não tinha vermífugo, não tinha saneamento básico, tinha nada disso. Então, assim, a galera era verminada, tá? Ele acreditava que eles surgiam espontaneamente no intestino. Então, você veja, quando uma ideia é dominante, é muito difícil de derrubar, tá, gente? Um pensamento dominante é complicado de lidar com ele. Logo depois, veio o Yogi, que a gente chama ele carinhosamente assim, tá? O Livorek. E o Livorek, ele foi muito importante porque ele foi um dos primeiros caras que construiu um microscópio. Então você imagina que você vivia naquela época, muito tempo atrás, e você só enxergava o que seus olhos eram capazes de ver. Então você não via o mundo além dos seus olhos. Você estava limitado àquilo. E esse cara, ele foi um dos primeiros a construir microscópios, ou seja, ele construiu um sistema de lente de aumento e ele conseguia ver numa resolução muito maior, com um aumento muito grande. E ele começou, assim como o Van Helmont, que tinha um livro de receita da vida, ele fez um livro de descrição do que ele enxergava no microscópio. Ele botava poeira, tecido, tudo que ele achava no chão, gotinha de água de lama, tudo que ele via na frente dele, ele colocava ali, dava pra olhar. E ele ia descrevendo. E quando ele descobriu os micro-organismos, foi muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, no experimento do Redi, mesmo que não tenha surgido larvas e moscas no pote tampado, como é que aquela carne apodrecia? Eram micro-organismos que estavam ali, que a gente não via com os olhos. Então, era muito complicado de entender o que estava por trás. Então, a contribuição dele foi bem importante para isso. Logo depois, a gente teve o Needham. Você veja lá, 1748, a gente já está 200 anos à frente e a galera, ó, fechada com a ideia de abiogênese. O Needham, ele fez experimentos com caldo nutritivo. Ele pegou esse frasco, colocou um caldo nutritivo, ou seja, cheio de nutrientes para que os seres vivos se desenvolvam. Ele ferveu esse caldo para esterilizar e ele deixou ali em repouso alguns dias. Esse caldo ficava turvo, contaminado, cheio de micro-organismos. E ele falou, tá vendo? Os nutrientes desse caldo se reorganizam e dão seres vivos. É a abiogênese, você não tá vendo? E aí, gente, o que vocês falariam para ele? Ô Needham, ô vacilão, você deixou o pote destampado. Veio depois, ó, o Lázaro Spallanzani, tá? O Spallanzani era um biólogo e ele repetiu os experimentos do Needham. Mesma coisa, só que ele tampou o frasco e ele viu que depois que ele fervia com o frasco tampado e tudo mais, não reaparecia vida, ou seja, a vida só vem de outro ser vivo pré-existente. E essas formas de vida provavelmente estão no ar e, por conta de estar fechado o frasquinho, elas não chegam até aqui. Tá? E aí, gente, esqueci de falar uma coisa aqui, fofoca. Eu fico imaginando a galera nessa época brigando por carta, tá? Um mandando carta pro outro, aí você vai lá, escreve tudo que você quer, manda pro outro e tem que esperar meses
pra ver sua resposta. Não ia dar, né, gente? Pra gente ansiosa como eu, não ia dar, não. Sem WhatsApp pra brigar aqui. Olha lá. O que o Spallanzani falou, tá vendo? Se você tampar, não vai ter vida aqui. E o que o Nidan respondeu? Claro, você tampou o frasco, você impediu o contato com a força vital que está no ar. Então não vai ter vida aí mesmo, não. Então, gente, até então não tinha nenhum consenso do que estava certo ou errado. E aí veio aqui, ó, o Pasteur, o Pasteurzão, 1860. Mais de 300 anos depois dessa briga de abiogênese para lá, biogênese para cá, o Pasteur, ele deu fim, tá? Em problemas metodológicos para analisar a origem da vida com esse experimento do caldo. Ele recriou, fez o caldo nutritivo, tá? Ferveu esse caldo para esterilizar, mas ele mudou a conformação do pescoço do tubo. Ele fez um pescoço chamado pescoço de cisne, que fazia o quê? Quando ele fervia o caldo, o vapor d'água saía daqui e ficava um pouquinho de água condensada e essa curvatura impedia a entrada de micro-organismos. Então, o frasco ficava em contato com o ar, mas as impurezas, os micro-organismos ficavam contidos aqui. Então, o caldo não contaminava, mesmo em contato com o ar. E aí ele falou, tá vendo? Ó, mesmo em contato com o ar, se micro-organismos não conseguem chegar aqui, a vida não se desenvolve, ou seja, o ar não tem uma força vital. São os micro-organismos que estão ali que geram mais vida, tá? E depois que ele quebrava esse pescoço aqui do tubo, do frasco, esse líquido contaminava, mostrando que o contato com micro-organismos e não só com ar é que gerava mais vida ali. Inclusive, gente, de curiosidade, o Pasteur foi o cara que inventou o método de pasteurização, que é aquele método de conservação, de prolongamento de alimentos, da validade de alimentos, que faz o quê? Aumenta a temperatura a cerca de 67 graus, depois dá um choque térmico, baixa muito rápido, resfria muito rápido, e a maior parte de micro-organismos patogênicos que causam doenças morrem nesse processo. Então, quando você vai no mercado e tem o leite pasteurizado, iogurte pasteurizado, tá? É um método de prolongamento da validade desses alimentos. E foi gerado, foi cunhado, foi inventado pelo Pasteur. Beleza? Só que aí, gente, com isso, ele deu, assim, aquela porrada na biogênese. Ele disse, ó, acabou essa historinha, acabou, não tem mais isso. Só que as pesquisas favoráveis à biogênese continuaram sendo feitas, mesmo depois do Pasteur, mostrando que quando a gente tem um pensamento dominante, é muito difícil dele ser quebrado. Mais pra frente, gente, quando a gente tem aí maior entendimento da biologia, a ciência avança, métodos de análise mais específicos, a gente viu que um ser vivo vem do outro, geralmente por reprodução, por mistura de gametas, então que vida só vem a partir de outras formas de vida, tá? E aí a gente realmente acabou com a ideia de abiogênese. Só pra te perguntar uma coisa, pra ver se tu tá ligado, se tu pegou as ideias. E o primeiro ser vivo? Ele surgiu de biogênese ou abiogênese? Tempo. Gente, se ele foi o primeiro ser vivo e não tinha nada vivo antes dele, né? O que foi que originou o primeiro ser vivo? Foi a abiogênese, mas as primeiras formas de vida. Depois que as formas de vida surgem, tá? Elas vão se reproduzindo e vão gerando mais formas de vida, mais seres vivos. Então, cuidado, a abiogênese diz que a vida surge a todo momento, em diferentes pontos, tá? Do planeta, de reorganização aleatória e espontânea da matéria. O que a gente sabe que não acontece, porque a gente tem métodos para analisar isso e ver que não é assim que as coisas funcionam. Beleza, então essa aulinha de origem do universo da Terra dos seres vivos está encerrada. Próxima aula a gente vai começar bioquímica, composição química dos seres vivos. Eu te espero lá, viu? Até mais!